Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Você já teve a sensação de que algo invisível te impede de alcançar todo o seu potencial? Que existe uma força que sabota silenciosamente seus planos, suas ideias, suas metas? Napoleon Hill teve essa mesma impressão e decidiu confrontar essa força de frente. O resultado? Um dos livros mais polêmicos e profundos do século passado, Mais Esperto que o Diabo. Escrito em 1938, o manuscrito ficou guardado por décadas. A família de Hill temia sua publicação. Por quê? Porque ele expõe uma verdade brutal sobre como o medo e a ignorância são usados como ferramentas para controlar a humanidade. E o mais ousado, Hill personifica essa força obscura como o próprio diabo. Mas esse não é um livro religioso. É um manual psicológico, um mergulho no lado sombrio da mente humana. Hill inicia com um exercício de coragem. Ele declara ter dominado seus próprios medos. E é somente quando uma pessoa domina o medo que ela pode interrogar o diabo. A partir daí, o livro se transforma num poderoso diálogo entre o autor e essa entidade que se esconde na mente dos indecisos, dos que vivem no piloto automático. A primeira revelação do diabo é clara e perturbadora. Ele afirma dominar 98% da população mundial. Como? Através do hábito de vagar. Mas o que é vagar? É viver sem propósito. É deixar a vida te levar. É acordar, trabalhar, comer, dormir e repetir, sem jamais questionar por que você faz o que faz. O vagante não pensa, ele reage, ele segue a multidão. E segundo o diabo, é exatamente aí que ele encontra morada, na mente dos que não têm direção. E como esse domínio acontece? Tudo começa na infância. O sistema de ensino, as crenças religiosas mal interpretadas, a cultura baseada no medo. As crianças aprendem a obedecer, mas não a pensar. Aprendem a temer o fracasso, mas não a aprender com ele. Crescem acreditando que errar é vergonhoso, que sonhar grande é perigoso, que ousar é um pecado. O diabo se instala na mente daqueles que perdem a capacidade de questionar. Mas Hill não para por aí. Ele quer saber como escapar dessa prisão mental. A resposta é poderosa. Desenvolver o hábito de pensar por si mesmo. A chave é a definição de propósito. Um propósito claro, forte, inabalável. Quando você tem um propósito, você não vaga. Você age com intenção. Mas apenas ter um propósito não basta. O diabo revela os 7 princípios que juntos formam um antídoto contra a sua influência. Vamos a eles. 1. Definição de propósito. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Definir um propósito é como ajustar a bússola da sua vida. Sem isso, você está à deriva, vulnerável às tempestades externas e internas. 2. Autodisciplina. É a habilidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. O diabo revela que uma mente indisciplinada é como um jardim abandonado. Ervas daninhas, medos, dúvidas, distrações crescem com facilidade. 3. Aprendizado com o fracasso. O fracasso é o maior professor da vida. Mas os vagantes fogem dele. Os pensadores definidos o estudam. Cada erro esconde uma lição. Quem aprende com os próprios tombos se fortalece. Gestão das influências ao seu redor. O diabo age nos ambientes tóxicos, nas amizades negativas, nos conteúdos que consumimos, nas influências inconscientes. Cercar-se de estímulos positivos é construir uma muralha mental contra a manipulação. 5. Tempo. O vagante desperdiça o tempo. O pensador definido o investe. Cada minuto é uma semente. Você está plantando frutos ou ervas daninhas? Harmonia. Pensamentos, palavras e ações precisam estar alinhados. O caos interno é solo fértil para o diabo. A harmonia é o escudo contra a autossabotagem. 7. Cautela. Tomar decisões de forma impulsiva é como abrir as portas da sua mente para a manipulação. A cautela é o filtro que protege sua atenção e energia. Ao aplicar esses 7 princípios, você ativa uma força interior que estava adormecida. Você sai do automático. Você acorda.
Mas o livro vai além da teoria. Ele traz reflexões práticas como: por que a escola ensina fórmulas e datas, mas não ensina a pensar? Por que o medo da pobreza paralisa mais do que a pobreza em si? Por que as pessoas preferem a zona de conforto mesmo quando ela está destruindo seus sonhos? O diabo se alimenta da sua dúvida. Ele se esconde nos "e se"? E se eu fracassar? E se me julgarem? E se não der certo? Cada dúvida é uma brecha. Cada medo é um convite. Mas quando você assume o controle, quando define um propósito, disciplina sua mente, aprende com os erros e escolhe com cautela o que entra no seu mundo, o diabo perde o poder, porque ele só existe na mente desatenta. A mensagem central do livro é clara: o maior inimigo do ser humano não está lá fora, está dentro. E não é um ser com chifres, é o medo, a indecisão, a inércia. E a boa notícia? Você pode vencê-lo. Napoleon Hill nos entrega, por meio dessa obra provocadora, um mapa para a liberdade. Mas a decisão de seguir ou não o caminho é sua. Resumo do livro: trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. E se tudo o que te disseram sobre trabalho, sucesso e felicidade estiver errado? E se o caminho para uma vida rica não for trabalhar mais, mas sim trabalhar menos? Esse é o choque que Trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss, causa logo de início. Um livro que não é sobre preguiça, mas sobre liberdade. Não é sobre atalhos, mas sobre escolhas inteligentes. Tim Ferriss começa com uma pergunta provocadora: você está ocupado ou sendo produtivo? A maioria das pessoas vive ocupada, respondendo e-mails, entrando em reuniões, preenchendo relatórios, mas sem sair do lugar. O autor chama isso de ilusão de produtividade. A grande virada de chave do livro é simples: pare de gerenciar sua vida em torno do trabalho e comece a gerenciar o trabalho em torno da vida que você quer viver. Ferriss propõe o conceito de novo rico. Não é quem tem milhões guardados, mas quem tem liberdade de tempo, mobilidade geográfica e controle sobre sua rotina. Você prefere ganhar 10 mil por mês trabalhando 60 horas semanais em um escritório fixo, ou ganhar 5 mil por mês trabalhando 4 horas por dia de onde quiser? O livro mostra como essa segunda opção não só é possível, como pode ser mais rica em qualidade de vida, propósito e liberdade. Tim divide sua metodologia em 4 letras: DAO: definir, eliminar, automatizar e liberar. Começamos por definir. O que é sucesso para você? O que te impede de viver a vida que você quer hoje? E se seus medos fossem exageros criados pela mente? Ferriss propõe um exercício chamado planejamento do fracasso. Em vez de imaginar tudo dando certo, imagine o pior cenário. Isso te ajuda a perceber que o medo muitas vezes é irracional. Ele incentiva a escrever com clareza o estilo de vida ideal. Onde você quer estar, com quem, fazendo o quê? Não no futuro distante, mas agora. Depois vem o eliminar. Aqui entra o princípio de Pareto. 80% dos resultados vem de 20% das ações. Então por que insistimos em fazer tudo? O segredo está em eliminar o que não importa. Dizer não ao excesso de tarefas, reuniões desnecessárias e distrações. O autor defende o uso do foco radical. Aprenda a dizer não com elegância, a ignorar o que não te aproxima dos seus objetivos e a blindar seu tempo como o ativo mais valioso que existe. Ferriss também ensina a aplicar a lei de Parkinson. O trabalho se expande até preencher o tempo disponível. Se você se der uma semana para uma tarefa, ela vai levar uma semana. Se der 2 horas, será feita em 2 horas. Com isso, chegamos ao automatizar. Aqui está uma das partes mais práticas e revolucionárias do livro. Automatizar significa criar sistemas que funcionem sem a sua presença constante. Isso inclui delegar tarefas, contratar assistentes virtuais e criar fontes de renda passiva. Tim ensina como montar um negócio digital enxuto, o chamado museu automatizado, que gera renda mesmo quando você está dormindo ou viajando. Você identifica um nicho de mercado, encontra um produto ou serviço com demanda
automatiza o processo de venda e atendimento e gerencia tudo remotamente. Mas atenção, não se trata de prometer riqueza fácil. O trabalho é intenso no começo, mas depois, a manutenção se torna mínima. A última letra é o liberar. Essa parte trata de mobilidade, de sair do escritório, de viver onde quiser. Ferriss introduz o conceito de mini-aposentadorias. Por que esperar até os 65 anos para aproveitar a vida? Por que não viver ciclos de trabalho e descanso ao longo da vida? Ele compartilha experiências de viagens como trabalhar da Argentina, estudar arte na Europa, surfar na Tailândia, tudo enquanto mantinha seus negócios funcionando à distância. A liberdade geográfica é um dos maiores ganhos. Com a internet e sistemas bem montados, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Além disso, o autor mostra como negociar trabalho remoto com seu chefe, caso você ainda esteja em um emprego tradicional. O objetivo é ter mais controle sobre seu tempo. Mas o ponto central do livro é: não adie a vida. Não coloque sua felicidade em um futuro distante. Crie um estilo de vida que permita aproveitar agora. Ferriss também fala sobre o medo do julgamento. Muitas pessoas não fazem mudanças por medo da opinião dos outros. Ele lembra que seus amigos, família ou colegas podem não entender no começo, mas você está criando uma vida sob seus próprios termos. O livro está repleto de hacks, ferramentas, sites e recursos práticos, desde como escolher um assistente virtual até como testar ideias de negócio com baixo risco. Ferriss também compartilha sua rotina, seus hábitos, sua forma de lidar com e-mails, redes sociais, foco e tempo livre. Ele mostra como abandonar o ciclo vicioso de trabalhar para viver e viver apenas nos finais de semana, e ensina como usar o tempo livre de forma rica, aprendendo habilidades, conhecendo culturas, vivendo experiências. Uma das partes mais marcantes do livro é quando Tim diz que o oposto da felicidade não é tristeza, é tédio, e que a vida cheia de propósito exige riscos e movimento. Trabalhe 4 horas por semana é um chamado à ação, um manifesto contra a escravidão moderna do trabalho sem sentido e uma ferramenta para quem quer viver mais e melhor agora. Se você sente que está apenas sobrevivendo, esse livro é o mapa para começar a viver. E tudo começa com uma simples decisão: parar de adiar a vida que você deseja e começar a construí-la agora, uma escolha ousada de cada vez. Porque no fim das contas, sucesso de verdade não é sobre trabalhar mais. É sobre ter liberdade para viver como quiser. E a boa notícia? Isso está mais ao seu alcance do que você imagina. Resumo do livro: Hábitos Atômicos. Imagine que uma pequena mudança hoje possa transformar sua vida inteira. Que uma ação aparentemente insignificante, repetida com consistência, possa moldar seu futuro. Esse é o coração do livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Um guia prático e poderoso sobre como pequenas melhorias diárias podem gerar resultados extraordinários. Esqueça a ideia de que grandes conquistas exigem mudanças drásticas. O verdadeiro poder está na repetição de hábitos simples, dia após dia. James Clear começa explicando que os hábitos são o composto dos nossos comportamentos. Assim como o dinheiro rende juros, os hábitos também rendem resultados cumulativos. Melhorar 1% a cada dia pode parecer insignificante, mas ao longo do tempo, isso gera uma transformação exponencial. Por outro lado, piorar 1% a cada dia também gera um impacto, só que negativo. Pequenas escolhas ruins, repetidas constantemente, nos afastam dos nossos objetivos. A pergunta central do livro é: como criamos hábitos duradouros e eliminamos os que nos prejudicam? A resposta está em entender o ciclo dos hábitos, que é composto por 4 etapas: deixa, desejo, resposta e recompensa. Tudo começa com a deixa, um gatilho que aciona o comportamento. Pode ser uma hora do dia, um local, uma emoção ou até uma outra ação. Depois vem o desejo, que é a motivação para agir. Desejamos a mudança de estado que o hábito proporciona: mais energia, alívio, prazer, foco.
A resposta é o comportamento em si. E a recompensa é o benefício imediato que reforça a repetição do hábito. Para criar bons hábitos, precisamos tornar esse ciclo fácil e atrativo. Para eliminar os ruins, devemos torná-lo difícil e pouco satisfatório. James Clear propõe 4 leis da mudança de comportamento: tornar óbvio, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. Primeiro, torne o hábito óbvio. Isso significa definir gatilhos claros e visíveis. Por exemplo, deixar a garrafa de água sobre a mesa para lembrar de beber mais. A segunda lei, tornar atraente. Associar o novo hábito a algo prazeroso, como ouvir música enquanto limpa a casa, ou unir um hábito que precisa fazer com um que já gosta de fazer. Terceira lei, tornar fácil. A chave aqui é reduzir a fricção. Quanto mais simples for começar um hábito, mais provável será mantê-lo. James fala da regra dos 2 minutos. Qualquer novo hábito deve começar com algo que leve menos de 2 minutos. Ler uma página, calçar o tênis, arrumar a cama. Isso constrói identidade e consistência. Uma vez iniciado, o hábito se desenvolve. Quarta lei, tornar satisfatório. Recompensas imediatas aumentam a chance de repetição. O cérebro precisa sentir que valeu a pena. O autor destaca que hábitos não são objetivos, são sistemas. E sistemas vencem metas, porque nos mantêm em ação contínua. Você não se torna alguém saudável por correr uma vez, mas por seguir um sistema de movimento diário, alimentação balanceada e sono de qualidade. James Clear também reforça a importância da identidade. A verdadeira mudança acontece quando você muda não apenas o que faz, mas quem você acredita ser. Não diga, quero correr. Diga, sou um corredor. Cada ação reforça a identidade que deseja assumir. Outro ponto-chave do livro é o ambiente. Ele molda os nossos comportamentos mais do que imaginamos. Mudar o ambiente para favorecer bons hábitos é mais eficiente do que depender da força de vontade. Quer ler mais? Deixe o livro à vista. Quer comer melhor? Coloque frutas visíveis na geladeira. Quer usar menos o celular? Deixe-o longe do alcance. O ambiente pode ser nosso aliado ou sabotador. Ajustá-lo conscientemente aumenta as chances de sucesso. James também alerta sobre o efeito platô. Muitas vezes desistimos antes dos resultados porque não vemos mudanças imediatas. Mas o progresso real acontece em silêncio, até que atinge o ponto de ruptura. Como o gelo que derrete a partir de 0 graus Celsius, mesmo que antes parecesse imóvel. Por isso, a consistência supera a intensidade. Não é o treino pesado de uma semana que transforma. É o treino regular por meses. O livro nos convida a pensar em longo prazo. Pequenos hábitos acumulados moldam o destino. O autor compartilha várias histórias inspiradoras de atletas, empreendedores, artistas, que transformaram suas vidas através de hábitos minúsculos. E destaca: o sucesso não é um evento, é uma consequência de padrões invisíveis repetidos dia após dia. Ele também fala sobre como rastrear hábitos, usando registros simples para manter o comprometimento. E como criar planos de ação, antecipando obstáculos e definindo o que fazer em situações específicas. Uma das lições mais valiosas do livro é que você não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. Perder um dia não destrói um hábito. O problema é deixar que um dia vire 2, depois uma semana, depois o abandono completo. A constância imperfeita ainda é melhor que a perfeição eventual. No fim, Hábitos Atômicos é mais do que um livro sobre produtividade. É um manual sobre como assumir o controle da própria vida. É sobre criar a versão de si mesmo que você admira. E fazer isso, não através de promessas grandiosas, mas com ações pequenas e repetidas. A transformação está no processo, e não em um ponto de chegada. Está na jornada diária de alguém que escolhe melhorar 1% a cada dia. James Clear nos lembra que o verdadeiro progresso é invisível no começo, mas com paciência e consistência, ele se torna inevitável. Se você quer mudar sua vida, comece com seus hábitos.
porque no fim das contas, você não sobe ao nível das suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas. E se os sistemas forem bons, o sucesso é questão de tempo. Resumo do livro: O Príncipe. Imagine um mundo onde a política não é movida por ideais, mas pela necessidade de se manter no poder. Onde a moral cede lugar à estratégia. Onde, para ser eficaz, o governante precisa entender a natureza humana. Crua, imprevisível, egoísta. Esse é o universo de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Escrito no século XVI, mas mais atual do que nunca. Um guia brutalmente honesto sobre poder, liderança e sobrevivência no jogo político. Maquiavel não era um defensor da tirania, como muitos pensam. Ele era um observador atento da realidade, e sua missão era simples: ensinar como um líder pode conquistar e manter o poder em um mundo instável. Logo no início, ele divide os tipos de principado: os hereditários, mantidos por tradição, e os novos, conquistados pela força ou pela sorte. Os novos são os mais difíceis de manter. Exigem habilidade, inteligência e, acima de tudo, adaptação. Para Maquiavel, um bom príncipe precisa ser astuto como uma raposa e forte como um leão. A esperteza e a força são as duas virtudes indispensáveis no xadrez do poder. E aqui está o ponto-chave: o príncipe não precisa ser bom. Precisa parecer bom quando for conveniente. Virtude para Maquiavel não é bondade moral, é eficácia política. Ele diz: se for necessário ser cruel para manter a ordem, que seja cruel. Se prometer algo e depois precisar quebrar a promessa, que quebre. O fim justifica os meios, desde que o fim seja a estabilidade do Estado. Isso soa duro? É porque Maquiavel vê a política como ela é, não como gostaríamos que fosse. E ele não mede palavras. Para conquistar um novo território, o príncipe deve eliminar os antigos governantes. Isso evita revoltas futuras. Cruel, mas prático. E mais, é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. O amor depende dos outros. O temor, o príncipe pode controlar. Mas ele também alerta: nunca seja odiado. O ódio é combustível para revoltas. O medo, quando bem dosado, mantém o controle sem gerar rancor. Maquiavel fala da importância das armas. Um príncipe precisa estar preparado para a guerra, mesmo em tempos de paz. O governante que negligencia o preparo militar coloca seu poder em risco. Ele também distingue as milícias próprias, fiéis ao príncipe, das tropas mercenárias e auxiliares, que são perigosas e pouco confiáveis. Só um exército leal garante a segurança do poder. Outro ponto fascinante do livro é o conceito de fortuna. Para Maquiavel, a fortuna, o acaso, a sorte, governa metade da nossa vida. A outra metade depende de nós. O príncipe sábio aprende a lidar com a fortuna. Quando os tempos mudam, ele muda com eles. Rigidez é fraqueza. A capacidade de adaptação é a verdadeira virtude. Maquiavel usa a metáfora do rio. Quando está calmo, é fácil construir diques. Mas, se você espera pela tempestade, será destruído. Antecipar é governar. Ele também analisa figuras históricas: César Borgia, Alexandre, Fernando de Aragão, como exemplos de liderança eficaz. Não porque foram moralmente bons, mas porque souberam agir com firmeza e estratégia. Um ponto poderoso é quando Maquiavel diz que as massas são volúveis. Elas se contentam com aparência, com gestos simbólicos. O governante deve dominar a arte de parecer virtuoso, mesmo que por trás esteja tomando decisões impopulares. E isso não é hipocrisia, é inteligência política. Governar é muitas vezes manipular percepções. Maquiavel não era cínico, era realista. Ele sabia que líderes idealistas demais costumam cair rápido. Já os que entendem o jogo e jogam bem, permanecem. Em suas palavras, um príncipe que deseja manter-se no poder precisa aprender a não ser bom, quando as circunstâncias exigirem isso. Ser flexível é mais valioso que ser virtuoso. Outra lição marcante:
Manter o apoio do povo é essencial. Mesmo em regimes autoritários, ignorar as necessidades populares leva ao colapso. Um príncipe inteligente governa com firmeza, mas ouve o povo. Maquiavel também fala sobre conselheiros. Um bom príncipe deve cercar-se de homens sábios, que digam a verdade, mas que também saibam seu lugar. Conselhos demais, vindos de todos os lados, confundem e enfraquecem a liderança. Ele aconselha que o príncipe dê a impressão de consultar muitos, mas siga apenas os conselhos dos mais leais e competentes. Escutar é uma arte. Agir, uma decisão solitária. O autor ainda aborda a religião como ferramenta de controle. Ele não desrespeita a fé, mas reconhece que muitos líderes usam símbolos religiosos para fortalecer sua imagem. Assim, o príncipe que compreende o valor simbólico da religião pode usá-la para consolidar seu poder sem necessariamente ser devoto. Em resumo, o príncipe é um manual para tempos difíceis. Um lembrete de que, em política, quem sobrevive não é o mais justo, mas o mais estratégico. E por isso, o livro continua relevante até hoje. Em empresas, governos e instituições, as regras de Maquiavel ainda se aplicam. Ele nos ensina que o mundo não recompensa os ingênuos, mas valoriza quem entende a natureza humana e sabe agir com inteligência, coragem e, quando necessário, dureza. No fim das contas, Maquiavel não nos convida à maldade, mas à lucidez. Ele mostra que, para liderar de verdade, é preciso compreender que o poder tem suas próprias regras e que, muitas vezes, para fazer o bem, é preciso saber usar o mal com sabedoria. O príncipe ideal, para Maquiavel, é aquele que mantém a estabilidade, garante a segurança do povo e protege o Estado, mesmo que para isso tenha que se manchar as mãos, porque na visão dele, a verdadeira responsabilidade de um líder não é agradar a todos, mas assegurar que seu governo resista ao tempo, à inveja e ao caos. Se você quer entender como o mundo realmente funciona nos bastidores do poder, O Príncipe é leitura obrigatória. Um clássico que desmascara a política e revela a arte da liderança realista. E a maior lição de todas: em tempos de crise não sobrevive o mais forte. Sobrevive quem melhor se adapta. Como diz resumo do livro Essencialismo. O que realmente importa? Vivemos na era da distração. Notificações, tarefas, reuniões e expectativas nos pressionam de todos os lados. Parece que precisamos dizer sim a tudo para sermos produtivos, bem-sucedidos e aceitos. Mas, e se a chave para uma vida mais plena for exatamente o oposto disso? Greg McKeown, autor de Essencialismo, nos apresenta um caminho diferente. Uma abordagem radicalmente seletiva para lidar com o tempo, a energia e o foco. Neste vídeo, você vai descobrir como viver menos sobrecarregado e mais alinhado com o que realmente importa. Vamos começar a destrinchar essa filosofia que está transformando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. O essencialismo é mais do que uma técnica de produtividade. É uma nova forma de pensar. Uma forma de eliminar o que não é essencial para dar espaço ao que realmente importa. Imagine sua vida como um armário bagunçado. Quanto mais coisas você tenta enfiar, menos espaço tem para o que é importante. O essencialismo é como fazer uma limpa nesse armário, jogando fora tudo que ocupa espaço, mas não tem valor. A primeira ideia central do livro é: se você não define o que é importante, alguém vai definir por você. E esse alguém pode ser seu chefe, seus amigos, a sociedade ou as redes sociais. Aprender a dizer não é um superpoder. Parece simples, mas é incrivelmente desafiador. O essencialismo nos ensina que recusar o que não é essencial é um ato de coragem e clareza. Greg propõe que o essencialista não pergunta: como posso fazer tudo isso? Ele pergunta: o que eu devo fazer? Essa simples mudança de pergunta muda tudo. No fundo, o essencialismo trata de tomar o controle. É você quem decide onde sua energia será colocada. E mais importante, onde ela não será. Mas antes de aprender a dizer não, você precisa identificar o que é verdadeiramente essencial. Isso exige tempo para reflexão.
O mundo quer velocidade, mas o essencialismo exige pausa, silêncio, clareza. É nesse silêncio que você descobre o que é importante para você, e não o que os outros dizem que deveria ser. Greg sugere que façamos uma auditoria das nossas vidas. Analise onde seu tempo está sendo gasto. Quantas horas são dedicadas a tarefas que não têm impacto real? O segundo ponto poderoso do livro é: nem tudo tem o mesmo valor. Parece óbvio, mas agimos como se tudo fosse prioridade. Isso é um erro. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. É preciso classificar, filtrar, escolher. O essencialismo nos convida a pensar como um investidor. Onde posso aplicar minha energia com o maior retorno possível? E isso se aplica a tudo, desde decisões de carreira até convites para almoços. Essencialistas aprendem a fazer menos, porém melhor. Quando você tenta abraçar o mundo, acaba não segurando nada. Outro princípio importante: eliminar o trivial. O livro fala muito sobre a disciplina da eliminação. Significa remover da sua vida tudo que não contribui com seus objetivos reais. Isso inclui atividades, compromissos, relações e até hábitos. Cada escolha de manter algo irrelevante é uma escolha de abrir mão do que realmente tem valor. E não se engane, eliminar dói. É difícil, mas necessário. A diferença entre um essencialista e um acumulador de tarefas é que o essencialista entende que fazer menos é um caminho para alcançar mais. Menos estresse, mais qualidade, menos dispersão, mais impacto. Mas como isso funciona na prática? Greg nos mostra uma ferramenta chamada trade-off consciente. Toda vez que você diz sim a algo, está dizendo não a outra coisa. Não há almoço grátis. Um essencialista pensa antes de aceitar qualquer coisa: estou disposto a abrir mão do que por isso? Essa consciência muda completamente a maneira como tomamos decisões. Outro ensinamento poderoso: agende tempo para pensar. Sim, pensar virou um ato de rebeldia. Mas os maiores líderes do mundo entendem que ideias geniais surgem no silêncio, não na correria. Separe um momento da sua semana para refletir. Isso te conecta com o que importa e te afasta do piloto automático. O essencialismo também nos alerta contra o mito do multitasking. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é ineficiente. Nosso cérebro funciona melhor com foco total em uma única atividade por vez. Greg afirma: fazer menos coisas com mais presença é o caminho para resultados exponenciais. E mais, o essencialismo também é sobre proteger seus recursos. Sua energia, seu tempo e sua atenção são limitados. Trate-os como seu bem mais precioso. Crie barreiras, defina limites, aprenda a blindar sua agenda contra aquilo que não soma. Outro ponto-chave: o essencialista planeja o inesperado. Isso significa não viver no limite, ter margens, espaços de respiro. Assim, quando algo der errado, e vai dar, você terá flexibilidade para lidar. Greg mostra que o essencialismo não é rigidez, é flexibilidade com propósito. E aqui está o segredo final: ser essencialista não é algo que se faz uma vez, é uma prática diária, um estilo de vida, uma disciplina. Revisar suas prioridades, refletir, eliminar, escolher, dizer não, dizer sim ao que realmente importa. E aos poucos, sua vida se torna mais leve, mais produtiva, mais significativa. Você percebe que está construindo uma trajetória com intenção. Você vive com direção, e não mais como uma folha ao vento. No fundo, o essencialismo nos lembra que não precisamos de mais tempo. Precisamos apenas usar melhor o tempo que já temos. E isso só é possível quando aprendemos a escolher, a eliminar, a priorizar. Greg McKeown não oferece uma fórmula mágica. Ele oferece um caminho, uma filosofia, uma escolha. E essa escolha está nas suas mãos agora. Você pode continuar tentando fazer tudo, ou pode decidir fazer apenas o que realmente importa. Você pode continuar vivendo sobrecarregado, ou pode escolher viver essencialmente. Menos, porém melhor. Esse é o verdadeiro poder do essencialismo. Resumo do livro: Pai Rico, Pai Pobre.
A maioria das pessoas trabalha duro a vida inteira, mas nunca aprende a construir riqueza. Por quê? Porque fomos treinados para pensar como empregados, não como investidores. Desde cedo, somos ensinados a buscar segurança e não liberdade. A escola ensina a seguir regras, não a questioná-las. Mas quem enriquece são os que ousam pensar diferente. O pai rico sabia que o sistema educacional não foi feito para formar pessoas livres, foi feito para formar trabalhadores. Por isso ele dizia: a verdadeira educação começa fora da sala de aula. Enquanto um pai valorizava diplomas, o outro valorizava o aprendizado da vida real. Empreender, errar, tentar de novo e aprender com cada queda. E é justamente aí que muitos ficam estagnados, com medo de errar. Mas no mundo financeiro, errar é parte do jogo. A diferença é como você lida com os erros. O pai pobre via o fracasso como algo a evitar. O pai rico via como parte do processo de crescimento. Ele dizia: os perdedores desistem quando fracassam, os vencedores fracassam até vencer. Robert aprendeu que o medo de perder dinheiro é o que impede a maioria das pessoas de ganhar dinheiro. Elas preferem a falsa segurança de um salário fixo, mesmo que isso custe seus sonhos. Mas quem tem mentalidade rica entende que risco calculado é o que leva ao crescimento. Não existe recompensa sem exposição ao risco. E não estamos falando de apostas cegas, mas de conhecimento. O pai rico incentivava Robert a estudar contabilidade, mercados, empreendedorismo e investimentos. Porque quando você entende como o dinheiro funciona, você para de ser vítima dele e começa a dominá-lo. Essa é a verdadeira virada de chave da riqueza. O livro também fala da importância de trabalhar para aprender e não apenas para ganhar. Robert passou por vários empregos não pelo salário, mas para entender como empresas funcionam por dentro. Aprendeu a vender, a liderar, a negociar. Coisas que nenhuma faculdade ensina, mas que todo milionário domina. Um dos momentos mais marcantes do livro é quando Robert diz que a maioria das pessoas gasta a vida toda comprando passivos achando que são ativos. Casas, carros, roupas caras. Tudo isso consome sua renda. Já os ricos compram ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso. A diferença entre os dois é o que separa quem fica pobre de quem fica rico. E essa diferença é sutil, mas poderosa, porque ela vem da forma como você enxerga o mundo. Para o pai rico, dinheiro é uma ferramenta. Para o pai pobre, é uma necessidade. O primeiro usa o dinheiro como alavanca. O segundo vive correndo atrás dele. Quem vence esse jogo não é quem trabalha mais, é quem pensa melhor. Kiyosaki também fala sobre o poder das oportunidades. A maioria das pessoas espera o momento certo para investir, empreender ou mudar de vida. Mas os ricos entendem que o momento certo é agora. Eles não esperam. Eles criam oportunidades. Eles agem antes dos outros verem a chance. Eles são proativos e não reativos. Outro ponto forte do livro é a crítica ao consumismo. O pai pobre gastava mais à medida que ganhava mais. Aumentava o padrão de vida, não os investimentos. Já o pai rico fazia o oposto. Mantinha o estilo de vida simples enquanto multiplicava seus ativos. Isso permitia liberdade a longo prazo, enquanto os outros viviam presos a boletos. E liberdade é o verdadeiro objetivo. Não se trata apenas de ficar rico, mas de viver a vida nos seus próprios termos. Ter tempo, escolhas, tranquilidade. Não depender de um chefe, de um governo ou de um sistema. Ser dono do próprio destino. Isso é o que o pai rico mais queria ensinar. A viver sem amarras. Kiyosaki deixa claro que qualquer pessoa pode mudar de mentalidade. Não importa sua origem, sua idade, sua profissão. O que importa é o que você faz com o que tem. A chave está no conhecimento aplicado. Você pode começar hoje com o pouco que tem, desde que esteja disposto a aprender, agir e persistir. E se tem uma coisa que o livro reforça é: a zona de conforto é uma armadilha. O sistema quer que você se acomode, se endivide, dependa do salário. Mas quem acorda para essa realidade, começa a buscar caminhos alternativos. Começa a estudar finanças,
a ler livros, a pensar como empreendedor. E isso muda tudo. Os ricos não são ricos por acaso. Eles constroem sua riqueza com hábitos diferentes, decisões diferentes e mentalidade diferente. Enquanto muitos trabalham pelo dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. E esse é o ponto central. Construir fontes de renda que funcionem mesmo quando você está dormindo. Robert fala muito sobre inteligência emocional também. Porque lidar com dinheiro envolve medo, ganância, ego. Quem não domina as emoções se sabota. Compra no impulso, vende no pânico. Evita investimentos por medo de perder. O pai rico ensinava que a mente é a principal ferramenta do investidor. E isso nos leva a outro ensinamento poderoso. Você é o reflexo das pessoas com quem mais convive. Se você quer mudar sua realidade financeira, mude seu círculo. Ande com pessoas que falam de ideias, negócios, investimentos. Evite os que vivem reclamando da vida, do governo, da crise. Energia é contagiante. O livro também destaca a importância de ensinar finanças desde cedo. Kiyosaki lamenta que tantos jovens saiam da escola sem a menor noção de como funciona um cartão de crédito, um financiamento, um imposto. Por isso defende que a educação financeira seja parte da base de toda criança, porque o mundo real exige isso. E um alerta final que o livro traz é: o mundo está mudando. Antigamente, um diploma garantia estabilidade. Hoje, nada garante. A única segurança está na sua capacidade de aprender e se adaptar. Empreendedores, investidores e pessoas com mentalidade rica são as que prosperam nos novos tempos. Por isso, o maior ativo que você pode ter é o seu conhecimento. Ele ninguém tira. E quando você começa a investir em si mesmo, nos livros certos, nas ideias certas, nos hábitos certos, tudo começa a mudar. Não do dia para a noite. Mas muda. Porque o crescimento é invisível no começo, até se tornar inevitável. Agora me diz, você vai continuar com a mentalidade do pai pobre? Trabalhar a vida inteira por um salário, esperando se aposentar? Ou vai começar a agir como o pai rico, construindo sua liberdade financeira com estratégia, coragem e conhecimento? A escolha é sua. E ela começa agora. Resumo do livro. Quem pensa enriquece, de Napoleon Hill. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza enquanto outras vivem a vida toda na luta? O que diferencia um milionário de alguém comum não é apenas trabalho duro ou sorte. Existe uma fórmula. Um conjunto de princípios mentais que, se seguidos, tem o poder de transformar qualquer pessoa em um imã para o sucesso. E é exatamente sobre isso que trata o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Hill passou mais de 20 anos entrevistando os homens mais ricos e bem-sucedidos da sua época. Nomes como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie. O que ele descobriu é que todos eles compartilhavam uma forma específica de pensar. Eles tinham uma mentalidade voltada para o sucesso. E você pode aprender a desenvolver essa mesma mentalidade. O primeiro princípio é o desejo. Mas não um desejo fraco, superficial. Estamos falando de um desejo ardente, incontrolável. Algo que te consome, que te motiva a continuar mesmo quando tudo diz para você desistir. O desejo é o ponto de partida de toda conquista. É o combustível que vai te manter em movimento. Mas só desejar não basta. Você precisa ter fé. Fé em si mesmo. Fé de que aquilo que você quer vai se tornar realidade. A fé é a emoção mais poderosa que existe, e Napoleon Hill afirma que ela pode ser cultivada por meio da repetição de afirmações positivas, diariamente. Você precisa programar sua mente para acreditar. E aqui entra o terceiro ponto: a autossugestão. Repetir, mentalizar, declarar em voz alta aquilo que você quer ser, ter ou fazer. Isso não é papo de autoajuda barata, é neurociência aplicada. O cérebro acredita naquilo que é repetido com emoção, então use isso a seu favor. Crie suas próprias afirmações e repita todos os dias com convicção. Depois vem o conhecimento especializado.
Não adianta saber um pouco de tudo. Os milionários dominam uma área específica. Eles se tornam referência. Hill ensina que o conhecimento só se transforma em poder quando é organizado, direcionado e colocado em prática. E o que torna isso possível é a imaginação. A capacidade de ver o invisível, de criar soluções, de transformar ideias em realidade. Toda grande fortuna começa com uma ideia, mas a diferença está na execução. E é aqui que entra o planejamento definido. Desejo sem plano é apenas sonho. Você precisa criar um plano de ação, mesmo que seja imperfeito. O importante é começar. O fracasso temporário faz parte do processo, mas desistir não pode ser uma opção. Os maiores vencedores são aqueles que falharam várias vezes, mas nunca abandonaram seu propósito. E falando em propósito, Hill destaca o poder da mente mestra. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Por isso, cerque-se de pessoas que pensam grande, que te incentivam, que te desafiam a crescer. A união de mentes com o mesmo objetivo cria uma força invisível que potencializa os resultados. Outro princípio fundamental é a decisão. A maioria das pessoas fracassa por não saber decidir. Os milionários tomam decisões rápidas e raramente mudam. Eles confiam em sua intuição e agem com firmeza. A procrastinação é o assassino silencioso dos sonhos, e junto da decisão vem a perseverança. Você vai enfrentar críticas, rejeições, fracassos. Mas nada disso importa se você continuar em frente. O sucesso é reservado para quem se recusa a desistir. Hill insiste. A persistência é uma qualidade que pode ser desenvolvida. E quanto mais persistente você for, mais perto estará da realização dos seus objetivos. Hill também alerta sobre o inimigo invisível, o medo. O medo da crítica, da pobreza, da perda, da velhice e até da morte. Esses medos paralisam, eles impedem que você tome as ações necessárias. E o antídoto para o medo é o conhecimento de que ele não é real. É apenas uma criação mental. Quando você reconhece isso, o medo perde o poder. E por fim, o subconsciente. Tudo aquilo que você pensa, sente e acredita vai para o seu subconsciente. E é ele quem comanda suas ações automáticas. Se você reprogramar sua mente com pensamentos de riqueza, abundância e propósito, seu subconsciente vai encontrar formas de transformar isso em realidade. Quem pensa, enriquece, não é um livro sobre dinheiro. É um manual de transformação pessoal. É sobre assumir o controle da sua mente e, consequentemente, da sua vida. É sobre entender que a riqueza começa na mente e se manifesta no mundo real como reflexo das suas crenças, decisões e ações. Então a pergunta que fica é: você está disposto a pensar como os ricos pensam? A mudar seus hábitos mentais? A aplicar esses princípios com consistência? Porque se estiver, você pode literalmente reescrever sua história a partir de hoje. Resumo do livro: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Você pode ser brilhante, talentoso, até o mais competente do ambiente, mas se você não souber lidar com pessoas, tudo isso pode não significar absolutamente nada. Essa é a premissa de um dos livros mais importantes já escritos sobre relações humanas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Não é só um guia de simpatia, é um verdadeiro manual de poder social. E hoje você vai descobrir os segredos mais impactantes desse clássico transformador. Então prepara o papel e a mente, porque esse resumo vai te virar do avesso. Capítulo 1. A verdade que ninguém quer ouvir. A primeira grande lição do livro é simples, mas brutal. As pessoas não se importam com você. Elas se importam com elas mesmas. Essa é a base de tudo. Quer conquistar alguém? Se conectar de verdade? Influenciar uma decisão? Então aprenda. Fale sobre o que interessa a elas, não a você. Dale Carnegie diz: você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando genuinamente pelos outros do que em 2 anos tentando fazer com que se interessem por você. Esse é o erro mais comum. Queremos ser interessantes, quando o segredo é ser interessado. Capítulo 2. Nunca critique, condene ou reclame. Parece exagero? Mas se você quer mesmo ser ouvido e respeitado, fuja da crítica direta. Ninguém gosta de se sentir errado.
quando você ataca, a outra pessoa se fecha, cria barreiras. Em vez disso, busque o elogio sincero, a valorização do que foi feito certo. E sim, até um erro pode ser corrigido com empatia. Lembre-se, até Al Capone achava que era um cara legal. Capítulo 3. A fórmula de ouro da simpatia. Existe uma regra que abre portas em qualquer lugar do mundo. É quase mágica. Chame a pessoa pelo nome. O nome de alguém é, para essa pessoa, o som mais doce e importante em qualquer idioma. Esqueceu o nome dela? Você se torna esquecível também. Gravou o nome e usou com naturalidade? Você cria conexão. Simples, mas poderoso. Capítulo 4. Ouça de verdade. Sabe qual o melhor jeito de ser interessante numa conversa? Ouvir. Não apenas esperar sua vez de falar, mas escutar ativamente. Demonstrar que está ali presente. As pessoas querem ser compreendidas. Querem contar suas histórias, querem atenção. E se você der isso a elas, ganha algo ainda maior: admiração. Capítulo 5. A arte de influenciar sem impor. Quer que alguém mude de ideia? Então nunca diga, você está errado. Essa frase ativa o modo defesa automático do cérebro. Em vez disso, comece reconhecendo que você pode estar enganado também. Mostre curiosidade pela visão do outro. Você não precisa vencer uma discussão. Precisa construir pontes. Capítulo 6. Admita seus erros. Nada conquista mais respeito do que alguém capaz de dizer: eu errei. Assumir um erro desarma conflitos, tira o poder do julgamento do outro e, mais importante, mostra maturidade e responsabilidade. Capítulo 7. Faça a outra pessoa dizer sim logo no começo. Carnegie ensina uma técnica poderosa. Comece qualquer conversa polêmica com perguntas que a pessoa provavelmente responderá com um sim. Isso cria um ritmo positivo, diminui resistência e aumenta as chances de acordo no final. Você guia o diálogo com leveza e não com confronto. Capítulo 8. Deixe que o outro sinta que a ideia foi dele. Quer convencer alguém? Faça com que ela sinta que a ideia foi dela. As pessoas defendem com mais força o que acreditam ter criado. Então, em vez de impor, conduza. Em vez de ordenar, sugira. Capítulo 9. O elogio como arma secreta. Um elogio sincero pode transformar o dia de alguém. E também pode abrir portas. Mas atenção, não estamos falando de bajulação barata. Elogio é reconhecer valor real. É enxergar o esforço, a dedicação, o detalhe. E quando você faz isso, ganha respeito, reciprocidade e até influência. Capítulo 10. Toque no desejo mais profundo das pessoas. Carnegie nos lembra que todos, sem exceção, querem se sentir importantes. Esse é o motor secreto do comportamento humano. Reconheça o valor de alguém, desperte esse sentimento e você cria vínculos poderosos. Capítulo 11. Inspire, não imponha. Se você está numa posição de liderança, entenda, mandar é fácil, inspirar é arte. A melhor forma de corrigir alguém é mostrando que você também já cometeu aquele erro. Compartilhe a lição. Humanize a falha. Ninguém quer ser humilhado, mas todos querem crescer. Capítulo 12. Um novo olhar para os relacionamentos. O que você aprendeu até aqui não serve apenas para o trabalho ou para negócios, serve para a sua vida inteira. Família, relacionamentos, amizades. Saber lidar com pessoas não é uma habilidade extra, é essencial. E pode ser o divisor de águas entre o sucesso e o fracasso. Conclusão: o poder de transformar qualquer conexão. Você não precisa mudar quem você é, mas pode mudar como se conecta. Ser mais empático, mais curioso, mais humano. Como fazer amigos e influenciar pessoas não é um livro sobre manipulação. É um livro sobre entender o outro e se tornar alguém melhor no processo. Use essas lições todos os dias. Observe como as portas se abrem, como os conflitos diminuem e como você se torna alguém inesquecível. Resumo do livro: O Poder do Subconsciente. Você já parou para pensar que a vida que você leva hoje é o reflexo exato do que você acredita sobre si mesmo? Pois é. O que você carrega na mente, principalmente no subconsciente, molda sua realidade.
E é isso que o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, revela com clareza impressionante. Neste vídeo você vai entender como reprogramar sua mente para conquistar saúde, riqueza, sucesso e paz interior. Fique até o final, porque essa mudança pode ser exatamente o que você precisa agora. O subconsciente é como o solo fértil. Tudo o que você planta nele, seja medo, fracasso ou confiança e prosperidade, ele aceita sem questionar. A mente consciente é o jardineiro. É ela que escolhe as sementes. Mas o problema é que a maioria das pessoas vive sem consciência do que está plantando. Repetem frases negativas. Acreditam que não são boas o suficiente. Têm medo do futuro. E é aí que tudo começa a desmoronar. Segundo Murphy, o subconsciente não analisa. Ele apenas executa. Se você repete que está cansado, doente ou quebrado, adivinha o que o subconsciente faz? Ele cria situações para confirmar isso. Mas se você disser, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou forte, e fizer isso com fé e repetição, a mente começa a mudar, e o mundo muda junto. Capítulo 1. Duas mentes, um só corpo. O livro começa explicando que temos duas mentes, a consciente e a subconsciente. A mente consciente pensa, escolhe, decide. A subconsciente aceita o que você diz e transforma em realidade. Se você entender isso profundamente, já está à frente da maioria. Por exemplo, se você tem medo constante de falhar, o subconsciente registra isso como uma ordem e cria as circunstâncias para a falha. É como se você estivesse dando comandos sem saber. Por isso, a repetição de pensamentos positivos, visualizações e afirmações são tão poderosas. Capítulo 2. O poder da sugestão. Você é sugestionado o tempo todo, por notícias, conversas, memórias e traumas. O problema é que, muitas vezes, essas sugestões são negativas. Murphy ensina que você pode se reprogramar, mas isso exige vigilância. Você precisa filtrar o que entra. Precisa repetir com intenção as afirmações certas. Em vez de dizer, não consigo, diga, estou aprendendo. Em vez de nunca vai dar certo, diga, tudo coopera para o meu sucesso. A linguagem molda o pensamento molda a realidade. Capítulo 3. Como usar o subconsciente para curar o corpo. Murphy apresenta inúmeros casos de cura física através do poder do pensamento. E não é mágica, é neurociência. Quando você acredita profundamente que está se curando, o corpo começa a responder. A mente influencia o sistema imunológico, a produção hormonal e até a regeneração celular. Por isso nunca diga, estou ficando doente. Mesmo que os sintomas apareçam, repita, meu corpo está se restaurando. A cura está em mim. Capítulo 4. Riqueza é estado mental. A pobreza não está na carteira, está na cabeça. Muitas pessoas têm crenças limitantes sobre dinheiro. Acreditam que são indignas de prosperar. Outras sentem culpa por enriquecer, como se fosse algo sujo. O subconsciente absorve tudo isso e cria bloqueios. Você passa a sabotar oportunidades, evitar riscos e até atrair dívidas. Murphy ensina a reverter isso com afirmações poderosas. Eu mereço prosperar. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Sou um imã para oportunidades. Mas atenção, você precisa dizer com fé, com emoção. Repetição sem emoção é só ruído. Capítulo 5. Relacionamentos e subconsciente. Sabe por que muitos relacionamentos falham? Porque as pessoas se sentem indignas de amor, porque carregam mágoas antigas, porque têm medo de se machucar, e o subconsciente atrai exatamente o que você teme. Se você acredita que todos traem, que ninguém presta, ou que sempre será rejeitado, vai viver isso. Mas se reprogramar sua mente para o amor, para a confiança, para a reciprocidade, você muda o jogo. Murphy sugere afirmar: eu atraio relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Eu sou digno de amor verdadeiro. Eu libero o passado
e me abro para o novo. Capítulo 6. Como programar o subconsciente enquanto dorme. Esse é um dos pontos mais incríveis do livro. O estado entre vigília e sono, aquele momento em que você está quase pegando no sono, é o mais poderoso para acessar o subconsciente. Nesse momento, suas resistências conscientes caem. É a hora perfeita para repetir suas afirmações. Deite-se, respire fundo e repita mentalmente aquilo que você deseja. Sou grato pela vida que estou construindo. Estou em paz comigo mesmo. Meu futuro é brilhante. Faça disso um ritual. A repetição cria convicção. A convicção cria realidade. Capítulo 7. Visualização criativa. Além das palavras, Murphy recomenda o uso da imaginação. Feche os olhos e imagine aquilo que você deseja, como se já fosse real. Sinta a emoção. Veja os detalhes. Sorria como se estivesse vivendo aquilo agora. Essa prática cria impressões profundas no subconsciente. A mente não distingue o real do imaginado. Se você imagina todos os dias que é confiante, forte e realizado, você começa a agir assim. Capítulo 8. A fé como combustível. Nada disso funciona sem fé. Fé não é apenas acreditar em algo superior. É acreditar que você merece, que pode, que está no caminho certo. Murphy mostra que a fé é a chave que destrava os poderes do subconsciente. Não importa a sua religião, importa a sua convicção. Conclusão: seu destino está dentro de você. O poder do subconsciente não é um livro sobre pensamento positivo barato. É um manual sobre como a mente humana realmente funciona. Você não precisa mudar o mundo externo primeiro. Precisa mudar o mundo interno. Porque é de dentro para fora que a transformação acontece. Agora me responda. Você vai continuar alimentando pensamentos que te destroem? Ou vai começar hoje mesmo a reprogramar sua mente para a vida que você merece? Você não tem falta de disciplina. Você tem hábitos errados. Resumo completo do livro O Poder do Hábito. Descubra como pequenos comportamentos moldam seu destino. Você já se perguntou por que fazemos o que fazemos todos os dias? Por que pegamos o celular ao acordar, tomamos café sempre do mesmo jeito ou procrastinamos mesmo sabendo que isso nos atrasa? O livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, mergulha fundo nesse comportamento e revela como os hábitos moldam nossa vida e como podemos reprogramá-los. Tudo começa com o ciclo do hábito: deixa, rotina e recompensa. A deixa é o gatilho. Pode ser um horário, uma emoção ou até um lugar. A rotina é o comportamento em si, e a recompensa é aquilo que o cérebro recebe após completar essa ação. Um alívio, uma sensação de prazer ou uma dose de dopamina. O problema? Nosso cérebro ama hábitos porque economizam energia. Ele automatiza decisões para focar em tarefas mais complexas. Mas isso significa que tanto bons quanto maus hábitos são armazenados da mesma forma. E o pior, uma vez que o hábito se forma, o cérebro para de tomar decisões conscientes. Mas aqui está o poder. Você pode mudar seus hábitos. Não apagá-los, mas transformá-los. A chave está em manter a mesma deixa e recompensa e substituir a rotina. Por exemplo, se você sente vontade de levantar e pegar um doce no meio da tarde, o que está buscando pode não ser o doce em si, mas uma pausa, uma distração. Que tal trocar por uma caminhada curta ou um papo rápido com um colega? Charles Duhigg mostra que mudar hábitos individuais pode desencadear uma transformação em cadeia. Ele chama isso de hábito angular. Um exemplo clássico é o hábito de fazer exercícios físicos. Ao começar, a pessoa tende a comer melhor, dormir mais cedo e até ser mais produtiva. Nas empresas, hábitos também determinam sucesso ou fracasso. O autor cita o exemplo da Starbucks, que treinou seus funcionários para desenvolver hábitos emocionais, como manter a calma mesmo diante de clientes agressivos. Isso não só melhorou o atendimento, como aumentou a fidelidade dos clientes. E no mundo dos negócios, a Target usou o poder dos hábitos para prever comportamentos dos consumidores. Eles analisavam padrões de compras para saber, por exemplo,
se uma mulher estava grávida antes mesmo dela contar para a família. Isso permitia enviar ofertas certeiras e criar fidelidade desde cedo. O ponto central do livro é: a mudança é possível quando entendemos o padrão que nos governa. E mais ainda, quando escolhemos assumir o controle. Duhigg afirma que a verdadeira transformação acontece quando acreditamos que ela é possível, e isso é mais fácil quando estamos em grupo. É por isso que programas como os Alcoólicos Anônimos funcionam. Eles substituem hábitos nocivos por positivos e oferecem suporte emocional. Agora pare e pense: quais são os hábitos que estão moldando sua vida hoje? Aqueles que te aproximam ou te afastam dos seus sonhos. Você está operando no modo automático ou consciente? Mudar é desconfortável, mas necessário. Pequenas mudanças geram grandes transformações. Comece identificando um hábito negativo. Observe qual é a deixa, qual é a recompensa e pense: que outra rotina eu posso adotar que traga o mesmo resultado? Lembre-se, hábitos não desaparecem, mas podem ser substituídos. E quando isso acontece, não só você muda, sua vida inteira muda. Resumo do livro Os Hábitos dos Milionários, de Napoleon Hill, em primeira pessoa. Eu aprendi que o sucesso e a riqueza não são frutos do acaso. Eles são resultados diretos de certos hábitos mentais e atitudes consistentes. Ao longo da leitura de Os Hábitos dos Milionários, percebi que o verdadeiro poder está na forma como penso e ajo diariamente. Hill me ensinou que tudo começa com um desejo ardente. Não basta querer algo superficialmente, é preciso ter uma obsessão positiva, um desejo forte o suficiente para me fazer agir, persistir e superar qualquer obstáculo. Eu descobri que quando defino com clareza o que quero e mantenho esse objetivo em mente todos os dias, minhas ações se alinham a esse propósito. Outro ponto essencial que eu aprendi foi o valor da fé. Não apenas fé no sentido religioso, mas a certeza inabalável de que posso conquistar aquilo que desejo. Hill mostrou que, ao repetir afirmações positivas e visualizar meu sucesso, eu programo minha mente subconsciente para acreditar e trabalhar a meu favor. A importância da autossugestão também ficou clara para mim. Percebi que minhas palavras e pensamentos moldam minhas crenças, e essas crenças determinam minhas ações. Então, passei a alimentar minha mente apenas com ideias de sucesso, coragem e prosperidade. O autor enfatiza ainda a importância do conhecimento especializado. Eu entendi que, para crescer, devo me tornar excelente em algo específico, estudar continuamente e buscar informações úteis. Mas mais do que isso, devo colocar esse conhecimento em prática e usá-lo para resolver problemas. Um dos hábitos mais poderosos que aprendi foi o da tomada de decisão rápida e definitiva. Os milionários não hesitam. Eles avaliam, decidem e seguem em frente. Eu percebi que a indecisão me fazia perder tempo e oportunidades. Agora, adotei o hábito de decidir com segurança, mesmo que precise ajustar a rota depois. Hill também fala sobre a persistência como um hábito indispensável. Eu percebi que muitos desistem no primeiro obstáculo, mas o sucesso pertence aos que continuam, aos que insistem mesmo quando tudo parece difícil. A persistência, combinada com desejo ardente e fé, se torna imbatível. Um conceito que me marcou profundamente foi o do Mastermind. Eu entendi que ninguém alcança o topo sozinho. Por isso, passei a valorizar alianças com pessoas que compartilham objetivos semelhantes, que me inspiram, apoiam e somam comigo. Outro ensinamento que carrego é o de superar o medo. Hill identificou 6 medos básicos: da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Ao reconhecer quais desses medos me limitavam, pude começar a enfrentá-los e neutralizá-los. Por fim, o livro me ensinou a importância de criar hábitos de autoconfiança, disciplina mental e gratidão.
passei a praticar o controle sobre meus pensamentos, a manter uma atitude positiva diante dos desafios e a agradecer pelas oportunidades e aprendizados diários. Depois de internalizar esses princípios e hábitos, percebi que riqueza é uma consequência natural de uma mentalidade bem ajustada. Não se trata apenas de dinheiro, mas de conquistar liberdade, propósito e realização pessoal. Hill não me deu uma fórmula mágica, mas sim um guia prático de hábitos e atitudes que, se praticados com disciplina, inevitavelmente me levam ao sucesso. Vou apresentar 5 lições do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Antes de começar, se você quer transformar sua vida financeira em 2025, recomendo os livros no meu perfil. Eles me ajudaram a faturar mais de R$15 mil todos os meses e com certeza podem te ajudar também. Lição 1. Tenha um objetivo claro. Saber exatamente o que você deseja alcançar é o primeiro passo para o sucesso. Defina metas específicas e crie um plano detalhado para alcançá-las. Lição 2. Cultive a fé em si mesmo. Acredite no seu potencial para realizar seus objetivos. A autoconfiança é essencial para superar desafios e manter-se motivado durante a jornada. Lição 3. Use o poder da persistência. O fracasso é apenas uma etapa no caminho para o sucesso. Persevere diante das dificuldades e continue ajustando suas estratégias até alcançar seus objetivos. Lição 4. Trabalhe em equipe. Cerque-se de pessoas que compartilhem sua visão e possam contribuir com suas habilidades e conhecimentos. O sucesso é mais fácil quando há cooperação. Lição 5. Controle seus pensamentos. Seus pensamentos determinam suas ações e resultados. Concentre-se em ideias positivas e produtivas, eliminando a negatividade e o medo. Resumo do livro Mente Positiva, de Napoleon Hill. Eu sempre acreditei que a mente é a força mais poderosa que temos. Sempre me perguntei por que algumas pessoas conseguem vencer na vida, enquanto outras, mesmo com talento, não alcançam seus objetivos. Ao ler Mente Positiva, entendi o valor de manter pensamentos positivos e atitudes construtivas, independente das circunstâncias. Logo no início, o livro mostra que todo sucesso começa na mente. Antes de qualquer conquista, é preciso acreditar, visualizar e manter uma mentalidade confiante. Aprendi que a maneira como penso direciona o caminho da minha vida. Se fico preso em pensamentos de medo e dúvida, atraio mais disso. Mas se cultivo confiança e otimismo, novas oportunidades aparecem. Uma das lições que mais me marcou foi a de que somos aquilo que pensamos. A mente funciona como um imã, atraindo pessoas e situações que combinam com os pensamentos que mais alimentamos. Isso me fez refletir sobre o que eu estava focando diariamente. Nas dificuldades ou nas soluções? Nas limitações ou nas possibilidades? Outro ponto importante é o poder da sugestão. Repetir ideias e afirmações positivas ajuda a reprogramar a mente e trocar pensamentos limitantes por outros mais fortalecedores. Comecei a fazer isso, principalmente nos momentos de incerteza, dizendo a mim mesmo que era capaz, merecedor e que encontraria os recursos de que precisava. Com o tempo, vi mudanças reais no meu comportamento e na forma como enfrentava os desafios. O livro também destaca o valor do entusiasmo e da disciplina mental. Entusiasmo contagia, cria energia positiva e atrai pessoas e situações favoráveis. Mas para manter isso, é preciso controlar o que se pensa, o que se fala e como se reage. Além disso, percebi a importância de cuidar do ambiente e das pessoas com quem convivo, pois seus pensamentos e atitudes influenciam diretamente minha energia. Comecei a selecionar melhor minhas conversas, notícias e amizades. A persistência é outro ensinamento essencial. Nenhum sucesso acontece sem obstáculos, e a diferença está em não desistir diante dos fracassos. Cada dificuldade carrega uma lição e pode fortalecer nossa mente e nosso caráter. Isso mudou a forma como eu passei a enxergar os momentos difíceis, entendendo-os como parte natural do processo. Por fim, o livro reforça a importância de alimentar pensamentos de fé, gratidão e propósito todos os dias. Ter clareza de objetivos e visualizá-los
com emoção ajuda a direcionar nossas ações e atrair circunstâncias favoráveis. Desde que comecei a praticar isso, percebi que minhas ideias, sentimentos e atitudes ficaram mais alinhados. Ler Mente Positiva foi mais do que entender teorias. Descobri que o sucesso não depende só do que acontece lá fora, mas principalmente de como decidimos reagir e conduzir nossa mente. E que manter uma atitude positiva é sempre o melhor caminho para transformar obstáculos em oportunidades e sonhos em realidade. Resumo do livro: O Pequeno Príncipe. Em um mundo onde os adultos esqueceram como olhar com os olhos da alma, surge uma história aparentemente simples, mas profundamente transformadora. O Pequeno Príncipe. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry, este clássico atemporal é mais do que um conto infantil. É uma jornada filosófica sobre o amor, a amizade e o verdadeiro sentido da vida. O narrador da história é um piloto que, após uma pane em seu avião, cai no deserto do Saara. Ali, em meio ao silêncio e ao isolamento, ele encontra um garotinho de cabelos dourados que o aborda com um pedido inusitado: desenha-me um carneiro. E assim começa a aventura. O Pequeno Príncipe vem de um planeta minúsculo, o asteroide B612. Lá, ele cuida de 3 vulcões e de uma flor única, uma rosa vaidosa e frágil que ele ama profundamente, apesar de suas exigências e manias. Cansado das complicações com sua rosa, ele decide explorar o universo. Em sua viagem, o príncipe visita 6 planetas, cada um habitado por um adulto que representa aspectos absurdos da vida adulta: o rei autoritário, o vaidoso que busca aplausos, o bêbado que bebe para esquecer que bebe, o homem de negócios obcecado por números, o acendedor de lampiões que segue ordens sem sentido e o geógrafo que nunca sai de seu escritório. Cada encontro revela a crítica de Saint-Exupéry, a superficialidade e a lógica distorcida dos adultos. O Pequeno Príncipe observa essas figuras com surpresa e inocência, questionando seus comportamentos com uma clareza desarmante. Em cada planeta, uma lição sobre o absurdo das convenções sociais. Por fim, o Pequeno Príncipe chega à Terra, onde encontra uma raposa. Esse encontro é um dos momentos mais marcantes da obra. A raposa lhe ensina o verdadeiro significado da amizade. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É com ela que o príncipe compreende que o essencial é invisível aos olhos. A partir dessa lição, o príncipe entende o valor da rosa que deixou para trás. Apesar de parecer igual às outras, sua rosa é única, pois foi com ela que ele criou laços. O amor verdadeiro, descoberto na simplicidade e na dedicação, é o que dá sentido à vida. O narrador, ouvindo a história do menino, começa a perceber também os absurdos da vida adulta. Ele redescobre o valor da imaginação, da empatia e da escuta atenta. A convivência com o Pequeno Príncipe o transforma, dando-lhe novos olhos para o mundo. No final, o príncipe decide retornar ao seu planeta e à sua rosa. Para isso, ele permite que uma serpente o morda, acreditando que a morte do corpo é apenas uma passagem. É uma cena comovente, carregada de simbolismo sobre despedida, renascimento e fé naquilo que não se vê. O narrador conserta seu avião e sobrevive, mas guarda para sempre a lembrança do príncipe. Ele pede aos leitores que, se um dia encontrarem um menino de cabelos dourados, que ri e nunca responde diretamente às perguntas, o avisem. É uma forma de manter viva a esperança de reencontrar aquele que o ensinou tanto. O Pequeno Príncipe é, acima de tudo, um convite para reaprendermos a ver com o coração. Ele nos mostra que as coisas mais importantes não são aquelas que podem ser compradas, medidas ou contabilizadas. São os laços, os sentimentos e os momentos compartilhados. Saint-Exupéry escreveu essa obra em meio às sombras da Segunda Guerra Mundial. Em tempos de caos, ele ofereceu ao mundo uma luz delicada, uma lembrança de que a pureza da infância pode sobreviver, mesmo nas horas mais sombrias. A linguagem simples, quase poética, e as ilustrações feitas pelo próprio autor contribuem para a atmosfera encantadora do livro. Mas por trás dessa delicadeza, há uma crítica profunda à vida moderna, que
que tantas vezes sufoca o que há de mais genuíno em nós. Cada personagem do livro é um espelho. O rei, o vaidoso, o bêbado, o homem de negócios. Todos mostram como a vida adulta pode se perder em vaidades, rotinas sem propósito e prioridades equivocadas. O Pequeno Príncipe, por outro lado, é o símbolo da autenticidade. A rosa representa o amor imperfeito, cheio de dúvidas, ciúmes e contradições. Mas é justamente por isso que ela é real. Ela exige cuidado, atenção e presença. Algo que, no fundo, todos desejamos em nossos relacionamentos. A raposa, com sua sabedoria simples, ensina a paciência e a importância de cultivar vínculos. Ao dizer que o tempo que dedicaste à tua rosa a faz tão importante, ela nos lembra que é o investimento emocional que torna as coisas significativas. O livro também nos convida a desacelerar, a refletir, a ouvir mais e falar menos. Em um mundo dominado por estímulos e distrações, o Pequeno Príncipe nos convida a silenciar a mente e escutar a essência. A jornada do príncipe pode parecer fantástica, mas é profundamente humana. Todos nós em algum momento nos sentimos perdidos, em busca de sentido. E todos temos dentro de nós a capacidade de reencontrar a luz, bastando olhar com os olhos certos. A rosa, os planetas, a raposa e o deserto são metáforas da existência. São símbolos que falam diretamente com a alma de quem lê. E é por isso que o livro atravessa gerações, tocando crianças e adultos de forma igualmente intensa. No fundo, o Pequeno Príncipe nos lembra que crescer não precisa significar esquecer. Podemos ser adultos sem abandonar a ternura, a curiosidade e a capacidade de se encantar com o mundo. E talvez seja essa a sua maior mensagem, que o amor, a amizade e a beleza da vida estão nas coisas simples. Basta que a gente aprenda a ver. Por isso, ao terminar esse vídeo, não apenas relembre a história. Relembre também de si mesmo, do que você já foi, do que ainda pode ser. E nunca se esqueça, o essencial é invisível aos olhos. Resumo do livro: Assim falou Zaratustra, de Nietzsche. Zaratustra desceu da montanha. Depois de 10 anos em silêncio, voltou ao mundo dos homens. Mas não voltou para salvar ninguém. Voltou para provocar, para despertar, para anunciar uma nova era, a era do Übermensch, o super-homem. E quem não entende isso, vai viver rastejando. Nietzsche não escreveu um livro. Ele escreveu um abalo sísmico na história do pensamento. Assim falou Zaratustra é poesia filosófica. É metáfora, crítica, ironia e profecia. Um chamado brutal à liberdade e um tapa na cara da moral que nos adestrou como gado. Zaratustra é o mensageiro. Um profeta que não prega religião, mas autossuperação. Ele declara a morte de Deus, não como um ataque ao divino, mas como o fim de uma ideia. Uma ideia que controlou, infantilizou e impediu o homem de se tornar quem ele pode ser. Deus está morto. E fomos nós que o matamos. Com razão, ciência, progresso, mas também com indiferença. E agora? Agora estamos perdidos, sem valores fixos, sem sentido absoluto. O que fazer? Criar novos valores, criar a si mesmo. Do caos, nasce a estrela dançante, mas nem todos estão prontos. Nietzsche sabia disso. Por isso Zaratustra não fala às massas. Ele fala aos raros, aos que têm coragem de olhar o abismo e não fugir, aos que sentem que nasceram para algo maior e estão dispostos a destruir tudo o que os impede. Zaratustra ensina que o homem é uma ponte, um estágio, um meio entre o animal e o super-homem. Mas muitos se apegam à ponte como se ela fosse o fim. Se conformam com pouco, seguem a moral da manada, adoram o conforto, têm medo de voar, mas o super-homem não. Ele cria seus próprios valores, vive com intensidade, ri das verdades absolutas, não busca o paraíso, busca o agora, e transforma a dor em potência. Ele não se adapta ao mundo, ele molda o mundo com sua vontade. Zaratustra traz o conceito do eterno retorno, a ideia de que tudo se repete infinitamente. Cada dor, cada alegria, cada escolha, voltando eternamente.
E aí ele pergunta: se você tivesse que viver essa vida do mesmo jeito, para sempre, você aceitaria? Se a resposta for não, então você está vivendo errado. Porque só quem ama a própria existência é digno de chamá-la de vida. O eterno retorno não é uma doutrina, é um teste, uma provocação. É Nietzsche perguntando: você tem coragem de viver com total responsabilidade? Zaratustra encontra figuras simbólicas. O acrobata que cai tentando se equilibrar. O sacerdote que ainda vive preso a dogmas. Os homens superiores que perderam a força. Todos representam tipos humanos que fracassaram na missão de se superar. E há também o camelo, o leão e a criança. 3 metamorfoses do espírito. O camelo carrega o peso da moral. O leão destrói os velhos ídolos. E a criança cria. A criança é inocência e jogo. É o novo nascimento. A única capaz de dizer um sim, criador à vida. Nietzsche odeia a compaixão piedosa que enfraquece. Odeia a moral do rebanho, a obediência cega. Ele quer força, criação, alegria trágica. Quer um homem que dança com a dor, que não se ajoelha, que ri alto, que vive perigosamente, que queima os mapas. Por isso Zaratustra é rejeitado, porque a maioria não quer liberdade, quer segurança, quer um pastor, um líder, alguém que diga o que fazer. Mas o verdadeiro mestre não guia. Ele empurra você contra si mesmo, contra suas mentiras, contra sua preguiça. Zaratustra desce da montanha, mas ele volta, porque percebe que o mundo ainda não está pronto. Seus ensinamentos são semente para o futuro, para quem tiver coragem de abandonar a zona de conforto e dar um salto no escuro. Um salto em direção a si mesmo. Nietzsche não quer discípulos, quer criadores. Gente que pensa com o próprio sangue, que transforma o sofrimento em arte, que rasga a própria pele para nascer de novo. Torna-te quem tu és. Esse é o grito de Zaratustra. O grito que ecoa até hoje. O livro é um espelho. E só quem encara o próprio reflexo sem máscaras consegue entender. O resto vai dizer que é loucura, vai rir, vai ignorar. Mas Nietzsche já sabia disso. Eles me compreendem mal, porque eu não sou da boca deles. Assim falou Zaratustra é um livro que você não lê. Você sobrevive a ele. Ele te quebra, te revolta, te sacode. Mas se você deixar, ele te transforma, porque ele não foi feito para agradar. Foi feito para acordar. E acordar dói. E se você entendeu isso tudo, parabéns. Você já não é o mesmo. Porque agora você sabe. A vida não tem sentido pronto. Ela é um campo em branco. E você é o artista, o criador, o guerreiro, o riso no meio do caos.